Bom, a gente está no último bloco, infelizmente, e a gente vai falar um pouquinho sobre, que é um pouquinho mesmo, sobre inteligência artificial e a ética. E aí, Thaís, eu queria que você desdobrasse também um pouquinho sobre o que é a LGPD e qual é a importância dela nesse contexto de saúde digital, de inteligência artificial, enfim, conta um pouquinho pra gente. A LGPD é importante a gente lembrar que dado é a matéria-prima da inteligência artificial e dado de saúde é dado sensível. Né? A gente já respondia código de ética antes, a LGPD não muda o código de ética, mas ela veio dar mais uma camada de segurança a não só os dados de saúde, mas os dados como um todo. Então, assim, nesse contexto que tudo mudou a forma da gente comprar, mudou a forma da gente se relacionar, mudou a forma da gente interagir, da gente estar no mundo, no ambiente digital. A LGPD é um instrumento do jurídico que trouxe a regulamentação de como esses dados devem ser utilizados. Então, no passado, você tinha vazamento de dados, muito famoso é o caso da Carolina Dickmann, que naquela ocasião você não tinha um instrumento jurídico que legislasse sobre isso especificamente. Então, hoje, se a gente tem um dado sobre nossa tutela, a gente é responsável pelo armazenamento, pela guarda, pelo tratamento que a gente dá naquele dado. Então, assim, o dono do dado é o paciente, então ele tem que ter ciência do que acontece com aquele dado enquanto ele está sob nossa guarda. E no momento que ele pedir, a gente tem que dar. Exatamente. Você colocou a questão da Carolina Dickmann, que é exatamente uma situação de vazamento de imagens, né, do computador dela, e a gente pensa que hoje o WhatsApp no Brasil é uma explosão, todo mundo usa para tudo, e a gente vê na prática odontológica também os profissionais utilizando as fotos dos seus pacientes, nesse sentido, trocando às vezes com uma segunda opinião com um amigo, com um colega, etc. Porém, o seu celular ele pode ser roubado. E aí Exatamente. Tem lá o nome do paciente. Tá? Assim, fala um pouquinho sobre isso. O WhatsApp no Brasil ele assumiu papéis que ele não assumiu em nenhum outro lugar do mundo. Né? A teleconsulta ou a teleinterconsulta, que seria essa segunda opinião, ela é regulada de uma forma que seja numa plataforma certificada, com segurança, que dê essa, inclusive, ciência ao paciente de que o dado dele está sendo compartilhado e ele concordou com isso. Esse compartilhamento no WhatsApp, ele é muito, muito delicado até do dentista com o próprio paciente, porque se realmente vazou, estava no celular dele e ele estava com isso e isso foi usado para outro fim, vazou e causou algum malefício àquele paciente, ele pode ser enquadrado sim, e a multa é bem cara. Então, assim, a partir do momento que você compartilha dados de saúde pelo WhatsApp, primeiro, se for com o paciente, para ser o mais conforme possível, é interessante, é uma boa prática que você dê ciência a ele de que para ele te dar o ok que está sendo compartilhado que aquilo vai acontecer naquela plataforma. Se você for compartilhar isso com outro profissional, então assim, pelo WhatsApp não é a plataforma ideal, a gente sabe disso. Se for fazer, não identifica. Se for foto de paciente, tem que proteger. Se for exame radiográfico, não pode compartilhar os dados, né, pessoais. A imagem radiográfica, ela por si ela é anonimizada, mas às vezes a pessoa vai e coloca o template lá que tem o dado pessoal da pessoa. Então, assim, realmente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma lei, existe uma autoridade nacional de proteção de dados e a multa é pesada é pesada porque os malefícios, as consequências que isso traz, isso pode ser realmente de um valor inestimável, não tem valor. Então, assim, nós como guardiões desse dado, né, guardiões, porque não somos o dono, mas somos guardiões, a gente tem que proteger esses dados e nos proteger profissionalmente, né? Procurar plataformas que sejam certificadas para esse fim, que isso é uma coisa que na odontologia a gente precisa desenvolver, né?
para que realmente a gente não fique exposto enquanto profissional e nem expõe o paciente enquanto cidadão. A LGPD é uma lei utilizada, né, no Brasil, mas existem também as considerações regulatórias da Organização Mundial de Saúde para esse uso da IA na área da saúde. Então, eu queria que você também explorasse um pouquinho sobre isso. Essas recomendações da Organização Mundial de Saúde foi um documento que eles soltaram em novembro do ano passado, salvo engano. Eu tenho até uma colinha dele aqui. Mas, assim, ele vai definir quais são os critérios básicos, as diretrizes básicas que uma aplicação que usa inteligência artificial precisa ter para desenvolver soluções para a saúde digital, tá? Precisa ter uma documentação de como foi feita. Essa documentação ela precisa estar acessível, precisa ter transparência para que as pessoas que vão usar possam saber como que foi construído. Você precisa ter uma gestão de riscos e de abordagem desde da coleta do dado que foi usado para construir aquilo até a eliminação, o descarte daquele dado, tá? Você precisa ter toda essa questão da governança desse dado que foi utilizado. Você precisa ter muito claro o uso pretendido, para que foi construído aquilo e para que vai ser utilizado, em que situação pode ser utilizado. Você tem que ter um controle muito grande de qualidade dos dados, para evitar os vieses que a gente já falou no episódio anterior. Tem, obviamente, a privacidade e a proteção dos dados, que a gente no Brasil já tem um ambiente da LGPD, né? E a gente precisa, é interessante ver que nesse documento ele bota um item de engajamento e colaboração. Então, colaboração também é mais uma questão que traz a multidisciplinaridade. Então, assim, traz a necessidade de ter quem efetivamente está trabalhando na matéria fim, se for a aplicação para odontologia, que tem um dentista, se for a aplicação da medicina, que tem um médico, para que realmente isso vá fazer uma diferença pro paciente, pro cidadão, para quem vai ser impactado lá no final com essa aplicação. E um pouquinho falar sobre esse contexto da regulamentação da IA no Brasil e em outros países. No Brasil, nós temos vários projetos de leis que já estão no Congresso em diferentes fases de aprovação. Tá? Que eu tenho 2 aqui, que é o 21 de 2020 e o 2338 de 2023. Tá? Estão sendo discutidas, várias questões estão sendo debatidas. Então, assim, ainda não tem uma lei final, uma regulamentação, um parecer final deles. Em paralelo, a gente teve em agosto, acho que foi em agosto, o lançamento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que, inclusive, tem um desafio de saúde bucal, que está relacionado ao diagnóstico de câncer. Tá? Mas, assim, o que a gente vê é que parece que essas coisas ainda não estão falando uma coisa com a outra. E, assim, ouvindo especialistas nesse assunto, que aí está mais para a área jurídica, o que a gente vê é que, e também vendo pelo lado da inovação, é que, assim, essas coisas precisam se falar para que a inovação também não fique engessada em função de projetos de lei que possam coibir esse potencial de inovação. Porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de coisas que não foram testadas. Isso, para o âmbito da saúde, é muito difícil. Por quê? Porque a gente lida com vidas, a gente lida com sequelas, a gente lida com saúde, com pessoas. Então, assim, o erro, ele não é tolerado. Então, assim, você ter um ambiente que é muito regulado e às vezes, situações que estão pedindo outra coisa, então, assim... Pode cristalizar o processo. Pode cristalizar o processo. Então, essas coisas precisam se falar nesse âmbito mais político aí, entendeu? Entendi. E em outros países do mundo, como é que isso está acontecendo? Em outros países do mundo, as recomendações da OMS que já vieram no final do ano passado, já é para orientar... É um norteador. É um norteador. O que a gente sabe é que a Europa já tem, que está bem parecido, e os outros países vão acabar indo pelas recomendações da OMS, que fez esse documento justamente para isso. Entendi.
E aí, Thaisa, me diz uma coisa, por que é importante a gente discutir a ética no uso da inteligência artificial na odontologia e como é que a gente pode garantir essa abordagem ética nesse campo? A gente precisa se apropriar desses conceitos para que a gente possa ler, né, que a gente possa interpretar esses modelos de inteligência artificial, que a gente possa criticar se reconhecer algum erro, algum viés. A ética no desenvolvimento desses modelos, ela tem que atender aos critérios, né, que são relativos à saúde. Você não pode, no desenvolvimento de pesquisas científicas, você tem aquelas comissões de ética e tudo. Então, assim, minimamente, esses modelos têm que reproduzir isso. Eles não podem suplantar essas questões que são importantes na pesquisa que vai envolver humanos, e aí acho que você pode até falar bem melhor do que eu. Mas, assim, ela é importantíssima no momento que você vai definir a finalidade, no momento que você vai desenvolver, no momento que você critica aquela base de dados, se você identifica que tem viés ou não, no momento que você vende isso, né? Se assim, a gente precisa ter ética no momento que se realmente ela vai resolver aquele problema que ela está se propondo a resolver, e as limitações. Então, a ética permeia todas essas fases. E, na dúvida, busque informação antes de fazer. Exato. É muito melhor, tanto para você, quanto para o paciente ou grupo populacional com o qual você esteja trabalhando. É sempre bom a ética, o bom senso, a crítica nesse sentido, que é melhor dar um passinho atrás para seguir sempre à frente do que você ser embarreirado por uma situação que muitas vezes por falta de informação ou de não ter se debruçado com mais precisão, né, e mais a fundo numa determinada situação, você se coloca como profissional numa situação indesejável e também coloca o outro nessa situação indesejável. Exato, né? Porque o modelo de inteligência artificial, na falta de uma regulamentação, né, específica, você é responsável, né? Você não tem como um instrumento jurídico hoje para você culpar o modelo de inteligência artificial. Então, esse senso crítico, essa autonomia, ela está com a gente, né? E ela sempre vai estar, né? Futuramente, você pode ter até corresponsabilidades, mas, assim, nesse momento, você não tem nem instrumento jurídico para isso. Exatamente. Thaisa, um grande prazer conversar com você. Eu espero que vocês gostem desses 4 episódios que a gente trouxe a Thaisa especialmente para falar sobre a inteligência artificial no contexto da saúde e na área da odontologia também. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram, né? Assim, é uma honra e uma alegria poder colaborar, é um assunto que eu gosto demais, né? É um assunto que, para mim, é apaixonante, e no que eu puder ajudar, no que eu puder, né, esclarecer dúvidas de vocês, aí botem aí, acredito. Entre nos nossos canais e vocês podem mandar e a gente vai responder assim que possível. Isso, exatamente, tá? Fico à disposição. Obrigada, Maria Isabel. Obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo, sim.